Bom, pessoal, a gente vai falar agora um pouquinho sobre os meios de cultura utilizados no laboratório de microbiologia, tá? Por que a gente chama de cultura de bactérias, né? Porque eu vou cultivar, eu vou semear essas amostras, inclusive esse é o termo que a gente utiliza, semeadura, né? Eu vou, a partir de uma amostra recebida ou coletada de um paciente, eu vou colocar, espalhar essa amostra sobre um meio de cultura, incubar essa amostra e avaliar esse crescimento bacteriano, se ele existe ou não, quem são as bactérias que crescem. No caso de fungos também a gente chama de culturas, né? Então eu estou cultivando, eu controlo esse crescimento e daí a gente usa o nome cultura ou cultivo, né, de micro-organismos. A gente tem meios de proliferação naturais e meios de proliferação artificiais, ou seja, meios de cultura que são naturais e meios de cultura que são artificiais. Um meio para crescimento de qualquer micro-organismo, ele tem que ter disponibilidade de alimento, ele tem que ter uma temperatura adequada, uma umidade adequada, né? Então, tendo essas características, o micro-organismo ele está bem, ele está adaptado, ele vai se desenvolver, ele vai crescer, né, em relação à quantidade, né, no caso das bactérias, ou até mesmo em estrutura, no caso dos fungos, né? Então, ele se adapta àquele meio a partir do momento em que esse meio pode fornecer nutrientes, espaço, a temperatura adequada, a umidade adequada, o pH adequado para que ele execute, né, o seu metabolismo, para que seu metabolismo funcione corretamente. A gente tem micro-organismos espalhados em tudo que é lugar, né? A gente tem na atmosfera, no solo, na água, né? Nos objetos e no corpo humano. Aqui é um dado importante, né? De uma publicação da super interessante de muitos anos atrás, que trazia esse dado, né? Que o corpo humano ele tem 10 trilhões de células e 100 trilhões de bactérias associadas ao organismo, né? Ou seja, a gente tem mais bactéria do que a gente mesmo. Nós somos mais bactérias, nós somos mais células bacterianas do que as nossas próprias células. E aí onde esses trilhões estão espalhados ali, né? Na boca e no nariz, né? Na pele, no intestino, na genitália, principalmente na genitália feminina, né? Ou seja, para cada célula do nosso corpo, a gente tem 10 bactérias, né, existentes, no mínimo 10 bactérias existentes. E lembrando também que essas bactérias são bactérias que já vivem conosco, aquelas às quais o nosso corpo está adaptado, algumas inclusive nos auxiliando, como as bactérias da pele nos ajudando na defesa, né, as bactérias da região genital, principalmente da região genital feminina, que vão ali ajudar a equilibrar o pH da região, impedindo a entrada de outros micro-organismos, as bactérias da região intestinal, que além de ajudar no processo digestivo, vão ajudar também na produção de determinados grupos de vitaminas, como a vitamina K no nosso organismo, né? Então, a gente vai ter essas bactérias em relação simbiótica com o nosso organismo, né? No caso das bactérias intestinais, por exemplo, que elas vão ocupar o espaço no nosso corpo, mas ao mesmo tempo vão nos beneficiar, vão ter uma contrapartida, né, pela existência delas. Então a gente já tem bactérias naturalmente no nosso organismo. Então a gente pode dizer que, de certa forma, o nosso organismo ele funciona como se fosse um grande meio de cultura para alguns grupos de bactérias, sim. Ele fornece espaço, ele fornece nutrientes, ele fornece uma temperatura adequada, um pH adequado e a umidade adequada necessária, né, para o crescimento e para o desenvolvimento desses organismos no nosso corpo. E aqui só para a gente ter uma ideia, né? Essa aqui é uma plaquinha de meio de cultura, né? Duas placas diferentes, e aqui uma pessoa que tossiu num determinado meio de cultura, e aqui o crescimento bacteriano, né? Depois proveniente ali da região oral, e uma mão suja, né? Alguém pegou a mão e colocou exatamente a mãozinha ali dentro da placa de meio de cultura e foi observar o que crescia. Então, olha quantas colônias de bactérias a gente tem nessa placa de Petri. Aqui um pouquinho menos, mas aqui, né, principalmente pelo fato de não estar lavada, né, então a gente tem a história, né, da sujeira. Inclusive, tem umas perguntas dessa os porquês da vida, né? Então tem gente que fala assim, olha, se a gente toma banho e sai do banho limpo, por que a gente tem que lavar a toalha depois que toma banho?
Porque quando a gente passa a toalha no corpo, né, a gente está ali tirando uma boa parte de bactérias também. Então, essas bactérias, elas, né, têm ali algumas impurezas que estão associadas, a gente está removendo células mortas também, a gente está removendo a nossa comunidadezinha de bactérias que está associada. Por isso que tem que lavar. Fora, né, aqueles casos onde o banho assim é meio duvidoso, né? Sempre sobra aquela caraquinha que vai junto lá com a bactéria e tudo mais, tá? Mas a gente já tem esses organismos associados ali e à medida que os hábitos de higiene não são adequados, e aí entendam como hábitos inadequados tanto a falta dela quanto o excesso, né? Então existem pessoas que às vezes no intuito de melhorar a situação acabam tirando proteções da nossa pele, né? Por exemplo, o uso de determinados sabonetes com ação bactericida muitas vezes acaba eliminando as bactérias boas da pele, eliminando células boas da pele e com isso abrindo porta de entrada para outros organismos, que é o que acontece também no caso, por exemplo, do uso de sabonetes íntimos, né? Para as pessoas que têm o hábito de usar os sabonetes íntimos, sabem que não devem usar com frequência e somente na genitália externa. Por quê? Se você começa a usar com frequência, você vai eliminando as bactérias que são boas, né, da microbiota da região genital. E com isso, se você eliminou as bactérias boas, você abre a porta de entrada para as bactérias que são causadoras de infecção. Então é muito comum que as mulheres que tenham essa prática do uso excessivo dos sabonetes íntimos na região genital acabem desenvolvendo infecções urinárias, por exemplo, ou infecções no trato vaginal, tá? Então, tudo, na verdade, tem que ser um equilíbrio, né? Que a gente sempre fala ao longo das nossas aulas. Nem de mais, nem de menos. Mas muito cuidado com o que vocês vão sair dizendo por aí. Não tô falando que não é para tomar banho, não, tá, gente? É só para tomar cuidado com os excessos, tudo bem? A água não faz tão mal assim, não, tá? Agora, com excesso de cloro, aí já é outra situação, porque mexe com o pH da pele e outras coisas mais. Mas a gente tem que ter na nossa cabeça que a gente tem que tomar cuidado com os excessos. Com a falta, né? Para os dois extremos, né? Com a falta da higiene e com a higiene excessiva, porque aí a gente está eliminando quem nos protege. Num laboratório, o meio de cultura que eu uso num laboratório, ele é um ambiente artificial para o cultivo dessas bactérias, tá? E a finalidade de um meio de cultura num laboratório é que fazer crescer, né? Obter o crescimento isolado para eu estudar o comportamento bioquímico de uma determinada bactéria e chegar até identificar. A gente não falou isso no vídeo anterior, né? Que a finalidade do laboratório é isolar, enumerar e identificar. O meio de cultura ele vai ajudar muito nesse papel, né? Então, o isolamento e a classificação, né, essa identificação da bactéria que eu estou avaliando, né, então dizer quem é o causador daquele processo infeccioso, lançar mão de outros exames, outras técnicas adicionais, como por exemplo o antibiograma, que a gente também vai discutir ao longo das nossas aulas, né? Então eu identifico quem é o causador da doença e com o antibiograma eu já digo quem é o melhor antibiótico para combater aquela bactéria em questão, né? Então eu consigo através desse cultivo avaliar quem é que está ali me causando o problema, ou causando o problema naquele paciente que eu estou analisando, tá? E já de imediato, eu digo a vocês que não existe um meio de cultura universal, né? Não existe aquele meio perfeito para tudo que é micro-organismo. Eu tenho meios para diferentes grupos de organismos, meios que vão permitir com que cresçam a grande maioria, porém não todos, meios que vão inibir determinados grupos para que eu permita o crescimento de outros, meios que vão servir para determinados grupos de bactérias, meios que vão servir para fungos, meios que vão impedir o crescimento de fungos, meios que vão impedir o crescimento de bactérias, né? Cultivo de vírus, embora não sejam em meios de cultura, mas a gente vai discutir também a questão do cultivo viral, quando ele existe, tá? Mas eu não tenho um meio de cultura que sirva para tudo. Até porque a gente tem uma infinidade de grupos de micro-organismos, espécies diferentes, e mesmo dentro da espécie a gente tem as chamadas cepas, né? Que são
pequenos grupos dentro daquela mesma espécie com características distintas. Eu tenho cepas que são mais resistentes, cepas menos resistentes, cepas com determinado tipo de comportamento, né? Como que surgem essas cepas? Processo de evolução, né? Então eu tenho mutações, às vezes, a gente está vendo isso agora, a gente sabe um pouquinho da questão das bactérias, mas a gente está vendo isso com o vírus, né? A gente está falando do novo coronavírus, que é uma mutação do vírus lá, né, do SARS-CoV, que já existia, né, causador da SARS. Hoje a gente tem o SARS-CoV-2, que é o chamado de novo coronavírus, que é o causador da Covid-19, né? Isso é um processo de evolução, foi um processo de mutação. A mesma coisa que acontece com os vírus, não no mesmo jeito, mas o mesmo processo, ele acontece com as bactérias também. Então eu posso ter bactérias que são exatamente da mesma espécie. Eu estou falando, por exemplo, eu tenho uma bactéria chamada Escherichia coli, que é uma bactéria, inclusive, muito comum no meio clínico, né? Causadora de uma série de infecções. Só que eu tenho Escherichia coli que vão morrer com determinados tipos de micro-organismos. Eu tenho Escherichia coli que são extremamente resistentes antibióticos. Eu tenho Escherichia coli que são extremamente resistentes a determinados grupos de antibiótico. Tenho algumas que têm variação enterohemorrágica, ou seja, vão provocar hemorragias intestinais, outras que já são mais fáceis de lidar, mas são todas da mesma espécie. É como se a gente estivesse, por exemplo, avaliando os seres humanos. Somos todos da espécie humana, não somos? Ok, mas somos todos iguais? Não. Cada um tem as suas preferências, cada um está melhor adaptado a determinado local. Isso acontece com a bactéria também. Se isso acontece com um organismo tão complexo como é o nosso, imagine o que não acontece com um organismo de uma célula só. Com os fungos, né, que às vezes são ali unicelulares ou às vezes pluricelulares, mas mesmo assim, quando comparados ao nosso organismo, são relativamente menos complexos, né? Então, eu levo em consideração todas essas especificidades na hora de avaliar o crescimento dentro do laboratório. E em relação às bactérias, a grande maioria das bactérias ela cresce em meio de cultura, né? Com algumas exceções. Por exemplo, as rickétsias e as clamídias, que são bactérias intracelulares, o Mycobacterium leprae, que é a causadora da hanseníase, tá? E a Treponema pallidum, que é a causadora da sífilis e que a gente também já abordou, que vocês já viram na disciplina de imunologia, né? Tanto que a via de diagnóstico para essas bactérias ela é diferenciada. No caso do Mycobacterium leprae, é justamente a baciloscopia, né? A bacterioscopia, que também pode ser chamada, nesse caso, de baciloscopia, porque a Mycobacterium é um tipo de bacilo, tá? Então pode ter essa terminologia. Rickétsias e clamídias. A gente vai encontrar ali nos esfregaços, né? Na própria observação de lâmina. E a treponema, existe também a bacterioscopia, né? Fazendo ali a microscopia de campo escuro, tá? Pode ser observada através de imunofluorescência indireta, né, com microscopia de fluorescência, ou com diagnóstico através de sorologia, por exemplo, caso do VDRL, caso do ELISA, tudo bem? Então, essas bactérias elas têm uma via de diagnóstico diferente por conta do não crescimento em meios de cultura. E nesse caso, né, os micro-organismos eles podem ser cultivados ou em culturas de células ou em ovos embrionados. Sendo assim, os meios de cultura artificiais de laboratório não são suficientes para que a gente observe o crescimento ou um bom crescimento desses grupos de bactérias. Em relação ao crescimento bacteriano, a gente comentou no vídeo anterior, né, sobre as fases desse crescimento. Né, só para a gente relembrar, a gente tem 4 fases num sistema fechado, e aí a gente considera, por exemplo, um meio de cultura como sendo um sistema fechado. A gente tem a fase lag, que é aquela fase de adaptação, onde a gente não tem crescimento bacteriano porque a bactéria está se adaptando às condições do meio. Temperatura, pH, taxa de oxigênio, por exemplo, se ela for uma bactéria aeróbia, né, a quantidade de nutrientes, então ela se adapta àquele meio ali. Na fase log, que é aquela fase de crescimento exponencial, é aí sim onde eu vou ver o aumento do número de bactérias, né, a quantidade de células bacterianas que vai surgir naquele meu sistema. A fase estacionária, que é quando bactérias novas vão surgindo e outras bactérias vão morrendo, né? Então, células novas surgem enquanto células vão sendo perdidas ali e eu estabilizo a concentração de bactérias naquele meio. Até que chega um momento onde
a escassez de nutrientes, escassez de oxigênio, escassez de espaço, né? Então, aquela competição que começou a rolar lá na fase estacionária, ela se mantém e como aí eu tô saturando o meu meio de cultura, né? Eu já não tenho mais o ambiente bom para o desenvolvimento dessas bactérias, elas vão começar a morrer, tudo bem? Então, aqui é só para a gente ter uma ideia de como que funciona essa questão do crescimento exponencial. Ó, considerando que eu semeei uma bactéria no tempo zero, né? E aí eu tinha uma bactéria só, considerando isso. 20 minutos depois eu tenho 2 bactérias, 40 minutos depois eu tenho 4, 60 minutos depois eu tenho 8, 300 minutos depois eu vou ter 32.768 bactérias, 460 minutos depois eu passo a ter 8.388.608 bactérias. Então, olha a quantidade de bactérias que a gente vai ter, né? Como cresce exponencialmente. Né? Então, é por isso que a fase de log, a gente observa aquele aumento. Isso a gente consegue observar no dia a dia da seguinte maneira. Pensa da seguinte forma. Às vezes você está ali com um processo infeccioso, por exemplo, na região da faringe, né? Que a gente conhece vulgarmente como garganta. E aí, às vezes você olhou, não conseguiu ver processo de infecção, às vezes viu um foco assim de infecção, uma bolinha esbranquiçada que indica ali uma presença de uma colônia de bactéria. Quando você vai olhar no dia seguinte, né, consegue olhar ali normalmente com o espelho com auxílio de uma luz, por exemplo, você vai ver que boa parte daquela região está tomada ali pela bactéria. Então, de um dia para o outro, o que era antes uma bolinha só começou a virar uma maçaroca que tomou conta, né, de toda aquela área que até antes não estava dominada. O que é isso? O que explica isso? Crescimento bacteriano. Como que no laboratório eu coloquei uma mão no meu meio de cultura, passou o período de incubação, eu estou vendo isso tudo aqui. A bactéria começa a se tornar visível para mim, não porque ela cresceu, mas porque ela aumentou em quantidade, né? Só para a gente lembrar, a bactéria é um ser microscópico. Tem uma célula só. O que faz ela se tornar visível, que faz uma infecção se tornar visível para mim, ou uma colônia se tornar visível, é o aumento da quantidade de células. Então ela ganha, digamos assim, na quantidade. São muitas bactérias, tá? E isso acontece devido a essa característica do crescimento exponencial. Quando for utilizado, né, quando a gente vai usar um meio de cultura, ele tem que ser estéril. Porque eu preciso garantir que o que vai crescer naquele meio seja proveniente da minha amostra, né? Não pode ser contaminação daquele meio de cultura. Então, o meio, quando ele vai ser utilizado, ele é estéril, né? Porque a gente precisa garantir que o que vai crescer nele seja de fato do paciente, né? Da amostra do paciente. Eu não posso ter um crescimento de uma bactéria ou de um fungo que já estava no meio de cultura. Então, o meio, quando vai ser semeado pela primeira vez, ele é estéril. E em relação ao que cresce nesse meio de cultura, a gente pode classificar a cultura como pura, né, ou como mista. Numa cultura pura, né, é quando eu tenho um só tipo de micro-organismo ali, uma só bactéria, uma só espécie de bactéria. E uma cultura mista é quando eu tenho diferentes grupos, como é o caso, por exemplo, daquela imagem da mão. Visivelmente a gente consegue identificar, né? Eu posso não saber quem é a bactéria, ou quem é o fungo, ou quem é o organismo que está aqui, mas eu consigo ver que são organismos diferentes pelo aspecto dessas colônias, né? Então, o aspecto da colônia, essa aqui já é uma imagem mais ampliada, tá? Essa aqui é o Mycobacterium tuberculose, né, o bacilo de Koch, causador da tuberculose, uma imagem ampliada, né, de várias e várias dessas bactérias, e aqui é uma fotografia mesmo de um meio de cultura, onde a gente está observando que eu tenho organismos diferentes. Né, e como eu estava dizendo a vocês, a gente identifica exatamente por essas características. Ó. Dê uma observada nessa colônia aqui, que é diferente dessa colônia aqui, que é diferente dessa colônia grandalhona aqui, que é diferente, por exemplo, dessa colônia mais alaranjada, que é diferente de outras colônias que estão perdidas aqui no meio. Então, claramente aqui eu tenho vários tipos de bactérias e outros micro-organismos, posso ter presença de fungos aqui também, tá? E aqui eu tenho apenas um tipo de micro-organismo, eu tenho várias colônias, mas o organismo é o mesmo. A gente classifica os meios de cultura de acordo com algumas características, né? A gente pode classificar quanto à composição desse meio de cultura, quanto à consistência
e quanto à função desse meio de cultura, e é isso que a gente vai discutir a partir de agora, tá? Em relação à constituição, em relação ao que forma, o que eu uso naquele tipo de meio de cultura, a gente classifica os meios como quimicamente definidos ou meios complexos. O meio de cultura quimicamente definido, eu tenho, né, um nome autodescritivo. Eu já sei a composição exata de tudo que eu tenho ali. Então aqui, ó, eu tenho todos os nutrientes e sua quantidade, ó. Tenho aqui a composição detalhada de um meio de cultura, tá? E a sua quantidade. Então, isso é um meio definido. Aqui, eu tenho um meio chamado de complexo, porque nele nos meios complexos é muito comum a gente usar extratos, né, moídos ou digeridos de partes animais. Então a gente tem infusão de cérebro, coração, né, partes vísceras de alguns animais, adição de sangue, por exemplo, né, leveduras, partes vegetais. Então eu tenho extratos. Mas o que eu tenho nesse extrato? Eu tenho o extrato de determinada planta, extrato de determinada levedura, extrato de... Mas eu não tenho uma composição definida desse extrato. Eu sei que eu tenho o extrato, mas não está definido o que tem. Por isso ele é chamado de um meio complexo. Então aqui, ó, a gente tem o valor do pH, a quantidade de água, os nutrientes e tudo mais. E eu tenho aqui, ó, extrato de levedura. Qual levedura? Né? Qual é a composição desse extrato? Então não me é descrita como a gente tem aqui, por exemplo, nesse tipo de meio. Então, quando eu sei exatamente a composição do meu meio de cultura, eu chamo de meio de cultura quimicamente definido. Quando eu tenho a presença desses extratos, sejam de origem animal, vegetal ou fúngica, eu chamo de meios complexos, porque a gente não sabe a composição definida desses extratos. Em relação à consistência, eu classifico o meu meio de cultura como líquido, semilíquido, né, ou também chamado de semissólido. É muito mais comum a gente usar o termo semissólido, tá? Mas não se espantem se vocês toparem com um semilíquido aí no meio do caminho. É quase aquela história do meio cheio ou meio vazio, né? Então é semissólido ou é semilíquido? É o meio termo. E temos os meios sólidos. Uma coisa que a gente vai usar num meio de cultura para mudar essa consistência é um material chamado agar. Muitas pessoas às vezes chamam de agar-agar, tá? Mas agar, ele é um composto gelatinoso, tá? É um polissacarídeo, na verdade, extraído de um determinado grupo de algas do gênero Gelidium. Então é dessa alga aqui que eu consigo extrair esse material, que é em formato de pozinho, que é chamado de agar, tá? Então, o agar, ele é utilizado inclusive na indústria para a fabricação de muitos produtos alimentícios, né? Não só o agar, como a gente tem vários outros espessantes de origem de algas, né? Como a carragenana ou carragenina, né? Que muitas pessoas chamam, que é utilizados aí na indústria de fabricação de doces, de sorvetes, alguns produtos processados, né? Como um leite batido, tá? E são muito utilizados nesse dia a dia, né? Nesses tipos de produtos que são de uso comum no dia a dia. Agora, especificamente para os meios de cultura, a gente usa o agar, tá? Então, a consistência do meu meio de cultura ela vai depender exatamente da quantidade de agar que eu tenho no meu meio de cultura. Se eu tenho muito agar no meu meio de cultura, ele fica sólido, com aquele aspecto, por exemplo, de gelatina depois que endurece. Né? Inclusive é muito parecido, né? Eu passo a chamar de meio sólido. E a questão do meio sólido, né? Ele facilita o transporte do meu material de um lado para o outro e facilita também a observação e isolamento de colônias. Eu consigo ver isso aqui, ó, no meio sólido, tá? Fica mais fácil de eu observar porque o próprio aspecto sólido do meu meio faz com que as bactérias fiquem crescendo ali, né? Sem mobilidade de um lado para o outro, sem a chance de eu perder aquele material ali, tudo bem? Um meio semissólido, né, ou semilíquido, ele é um meio gelatinoso, com aspecto que lembra um pouco gel de cabelo, tá? Então ele não é um caldo, ele não é totalmente líquido, mas ele também não é duro, feito o meio sólido, ele não chega a ter aquele aspecto de gelatina endurecida, ele vai ficar naquele meio do caminho, tá? O meio é semissólido quando ele tem pouco agar.
tá? Então, quando comparado a um meio sólido. A gente usa os meios semissólidos em testes de mobilidade. Então, a gente espeta lá uma cultura de bactérias e vai observar se essas bactérias se movimentam. Eu não consigo ver a bactéria se mexendo, mas eu consigo ver o deslocamento da colônia de bactérias. Então, são muito utilizados nesses testes de mobilidade ou até mesmo para transporte de material de um lugar para o outro, tá? Os meios líquidos, eles são chamados literalmente de caldos, porque parece um caldo mesmo, como se fosse um caldo de sopa, né? Um caldo que você prepara ali, como por exemplo um caldo de carne e tudo mais. Eles são líquidos justamente porque ele não tem agar. Tá? Então, ausência de agar. Eu uso um meio de cultura líquido quando eu quero um crescimento rápido desses micro-organismos, eles vão crescer de uma forma muito mais rápida, e eu uso também para testes de fermentação. A questão dos meios líquidos é a seguinte, a gente não pode, por exemplo, usar um líquido numa placa de Petri, né? É como se a gente estivesse ali colocando sopa num prato raso. A chance de dar erro, né? A chance de dar problema vai ser muito grande. E nesse caso, eu vou usar tubos de ensaio, né? Tubos específicos para avaliar o crescimento. Então, por isso que é muito mais rápido o crescimento. Primeiro que a bactéria não vai encontrar resistência, né, física ali para que ela se expanda pelo meio de cultura. Então, isso facilita o crescimento rápido. Facilita com que eu observe, por exemplo, provas de fermentação, porque aí eu tenho não que seja camadas, né? Mas eu tenho bactérias que vão crescer na parte de cima, na parte de baixo, coisa que a gente não vai observar no meio sólido, porque a bactéria vai precisar ali colonizar horizontalmente o meio de cultura, tudo bem? Então, os meios sólidos eu uso para observar mesmo as colônias e avaliar o crescimento. Os semissólidos eu vou usar para testes de mobilidade ou para transporte, tá? De algumas amostras, onde eu, por exemplo, não posso ficar transportando placa de Petri de um lado para o outro. E os meios líquidos, quando eu quero um crescimento mais rápido e no caso de testes de fermentação. E para a gente recapitular a diferença dos três em relação à composição, o sólido ele tem muito agar, o semissólido ele tem pouco agar e o líquido ele não tem agar. Então, esse aqui tem muito, esse tem pouco, esse não tem agar na sua composição. Aqui a gente tem, né, a fotografia de um meio sólido distribuído ali em placa de Petri. Quando a gente observa o crescimento bacteriano, isso aqui é uma das formas de semeadura, a gente vai discutir isso também ao longo da disciplina. Os meios semissólidos, que tem um aspecto mais gelatinoso, e os meios líquidos, né, que tem essa consistência mesmo de caldo. E aqui é um meio líquido com crescimento bacteriano. A gente avalia o crescimento bacteriano num meio líquido pela turvação desse meio. Então, quando ele fica turvo, significa dizer que a bactéria cresceu nesse meio de cultura, tá? E em relação à função, e aí vamos prestar bastante atenção, porque essa eu costumo dizer que seja uma das partes um pouco mais complicadinhas quando a gente fala em relação a meios de cultura, né? Para que servem, quando que eu uso um, quando que eu uso o outro. É claro que assim, num laboratório, a gente tem os POPs, então você já tem lá um determinado conjunto de meios de cultura que aquele determinado laboratório vai usar, né? Normalmente um laboratório já trabalha com algumas quantidades, né, diferenciadas de determinados meios de cultura. Então você não sai por aí pedindo a compra de meios que não vão ser utilizados para aquele laboratório. Tem-se a usar num laboratório os meios que vão servir para diagnóstico daquele tipo de amostra que o laboratório recebe. Então, por exemplo, existem meios de cultura que são melhores para amostras de urina, outros que são melhores para amostra de fezes, outros que são específicos para hemocultura, né? Então, o que o meu laboratório faz? Com que tipo de amostra ele lida? Né? Que tipo de diagnóstico eu faço? Não adianta eu sair por aí comprando todos os meios de cultura existentes. A gente já viu que não existe um meio universal. Né? Não existe aquele meio que serve para tudo. Então eu tenho meios diferentes. Mas não adianta eu sair comprando todos os meios existentes, até porque isso é humanamente impossível e economicamente impossível também. São muitos. Inclusive a gente vai falar nos próximos vídeos sobre alguns desses meios de cultura e vocês vão ver que são muitos meios diferentes, alguns meios que têm exatamente a mesma finalidade, né? Então vai variar na composição, às vezes num tipo de aspecto, mas vão crescer normalmente os mesmos tipos de bactérias, né? Para alguns desses meios. Então não faz sentido eu ter 2, 3, 4, 5, 6 meios que vão me dar o mesmo tipo de resultado. O laboratório não vai gastar
com isso, né? A menos que seja necessário para que você faça a evidenciação de um determinado micro-organismo. Mas a gente precisa saber qual é a função daqueles meios de cultura. Eu tenho meios, por exemplo, que vão servir para quase tudo. Meios que vão servir para quase nada, né? Meios que vão servir para uma espécie de bactérias. Meios que vão servir para 2 tipos de bactérias. Meios que vão servir para provas de urina, outros para provas de fezes. O que contém nesses meios de cultura? O que cresce, o que não cresce? Qual aspecto que eu observo ali? A gente tem os chamados meios simples ou meio básicos, né? Que vão servir para crescer genericamente boa parte de micro-organismos, desde que eles não sejam muito exigentes. Porque a gente tem isso, a gente tem bactérias que para elas está tudo bem, pode crescer, tem um espacinho, tem ali um pouquinho de nutriente, ela está chegando, né? É equivalente àquela visita que chega na sua casa e fala assim, tem miojo, tá tudo certo. Já tô aqui, tô em casa. Tem visita não, que é um pouquinho mais exigente, né? Não come isso, não come aquilo outro, precisa de mais espaço. As bactérias são assim também. E eu sei que nesse momento vocês vão pensar exatamente em cada uma das visitas que forem na casa de vocês. Obviamente, depois do período de pandemia, vocês vão pensar assim, me lembra aquela bactéria exigente que a professora falou, hein? Brincadeiras à parte, mas o laboratório funciona desse jeito mesmo, né? Os meios de cultura vão funcionar desse jeito. A gente tem bactérias que não precisam de muito para se adaptar e desenvolver, e aquelas que são mais chatinhas, né? Então, existem bactérias que eu vou precisar adicionar coisas no meio de cultura para que elas cresçam. E aí vocês vão pensar assim, pô, mas vou ter que adicionar mesmo? Vai, porque se não adicionar ela não vai crescer. E se você liberar um resultado, né, não crescimento de bactéria, é um resultado negativo. E aí você vai liberar um resultado como negativo, se você não colocou lá o que você precisava para aquela bactéria crescer, não é que a bactéria não estava ali, ela só não cresceu porque você não deu a ela os meios necessários. Vou trazer para vocês uma comparação esdrúxula assim, mas para que vocês entendam. Pensar, por exemplo, numa planta, já que a gente está falando em cultivo, né? O cacto, por exemplo. O cacto é uma planta que você faz cultivo, né? Que você cultiva em solos que são mais arenosos, em locais mais quentes, né? Com incidência solar direta. Vai pegar um cacto e plantar num barranco úmido pra caramba, vai morrer. E aí, depois de um tempo que você passa ali, você já não tem mais cacto. O cacto morreu. Aqui não vai crescer o cacto. É claro que não, você não tem meios para que ele cresça e se desenvolva. Só que nesse caso a gente está falando de uma planta, ela é visível. Alguém passou em algum momento, viu que você colocou o cacto lá e depois ele morreu. E a bactéria, que é invisível? E a bactéria que você não conseguiu ver? Você pegou, semeou a amostra esperando crescer alguma coisa. Não cresceu. Se você não viu crescer, não observou nada, é natural que você laude como negativo. Ora, não observei nada, não foram observadas colônias. E se você só não observou porque você usou o meio errado, você não adicionou o que a bactéria queria, olha o problema. Então, dentro do laboratório, saber usar o meio de cultura, saber o tipo de bactéria que você está lidando, é essencial para que você elimine esses erros. Porque um erro de diagnóstico aqui pode custar a vida do paciente. Isso é muito sério. Imagine que o paciente esteja com uma bactéria extremamente resistente, altamente complexa, muito complicada de você lidar, e você simplesmente liberou um resultado de um exame que disse que aquela pessoa não tinha uma infecção. Mas aí o quadro clínico daquele paciente bate certinho com o quadro infeccioso. Digamos que mesmo assim o médico quis continuar o tratamento como se fosse uma infecção, estando certo. Mas aí você não conseguiu saber quem era a bactéria que estava lá, porque você não conseguiu nem observar quem estava. Então é extremamente essencial, extremamente importante que a gente saiba sobre essas características do meio. Eu não estou dizendo que a gente precise decorar composição, função, nem nada disso sobre os meios de cultura, né? Mas com a prática de laboratório a gente vai aprendendo. Olha, se eu for, por exemplo, avaliar crescimento de bactéria de tuberculose, eu não posso usar qualquer meio de cultura, porque ela não vai crescer. Eu não posso fazer qualquer coloração, porque eu não vou conseguir observar. Então você já sabe isso. Tá? Então são essas coisas que a gente precisa saber o pulo do gato para não cometer os erros do laboratório. E vou frisar mais uma vez, um erro aqui
pode custar a vida do paciente. Tá? Então, voltando à questão da explicação da classificação em relação à função, os meios simples ou básicos são meios genéricos de crescimento. Vão crescer quase todos os organismos que não sejam exigentes, aqueles do, tá tudo bem, então eles crescem. Nesses meios, né, ou esses tipos de meios, por exemplo, a gente tem o caldo simples e o agar simples, tá? O próprio nome já diz, são meios simples. Meios enriquecidos são meios onde eu adiciono nutrientes. Dois meios enriquecidos bastante utilizados no laboratório são o agar-sangue e o agar-chocolate. O agar-sangue eu adiciono sangue, por isso que ele fica esse vermelhinho assim bonitinho, né? Eu adiciono sangue desfibrinado, tá? Lembrando que esse sangue não é humano, tá, gente? E os tipos de sangue utilizados são de carneiro, cavalo ou coelho, tá? Jamais sangue humano, não se manipula sangue humano para meio de cultura. Tá? Então, o agar-sangue é um meio que onde vai ocorrer a adição de sangue, né, dessas origens aí que a gente comentou. Por quê? Porque as bactérias que vão crescer aqui, os organismos que vão crescer aqui, são exigentes, eles precisam dos nutrientes desse sangue que está vindo ali. E o agar-chocolate, e ao contrário do que vocês estão pensando, né? Se o agar-sangue tem adição de sangue, então o chocolate tem adição de chocolate. Não, não tem. É só o nome mesmo. Mas lamento muito informar vocês, mas não tem chocolate no laboratório de microbiologia, tá? Senão ia rolar ali um baculejo de chocolate na hora de preparar. Imagina a situação, tá todo mundo lá no laboratório, tem que preparar um meio de cultura, daqui a pouco, cadê o estoque de chocolate para botar no meio? E o técnico comeu, né? Então, duas coisas que a gente precisa lembrar. Não pode comer dentro do laboratório e não é chocolate que é adicionado aqui ao meio de cultura. Tá? Mas por que cargas d'água? O nome do meio de cultura é agar-chocolate. O agar-chocolate, na verdade, é o sangue aquecido. Sabe, não tem aqueles pratos que se faz com sangue, né, animal, tipo galinha ao molho pardo, que o pessoal chama às vezes de galinha cabidela, né? O pardo, né, desses pratos, né, aquela coloração amarronzada, ela vem justamente da alta temperatura do sangue que está ali. O agar-chocolate ele adquire essa cor exatamente por conta do aquecimento do sangue, tudo bem? Então, na verdade, é o sangue que está aquecido, né? Eu aqueço o agar-sangue em banho-maria até que ele fique com essa coloração chocolate. Normalmente ele fica até um pouco mais escuro do que isso aqui. Esse aqui não tá assim tão chocolatão, não. Mas isso acontece porque as bactérias que crescem nesse tipo de meio de cultura aqui, elas são exigentes, né? Umas são exigentes porque exigem sangue, né? Os nutrientes do sangue. Essas aqui não querem ter literalmente o trabalho de romper as hemácias que estão ali. Então, é só romper a hemácia, né? Se alimentar ali das hemácias e tirar o nutriente. Aqui não, elas já querem as hemácias destruídas, né? Então, eu promovo uma hemólise ali por conta do aquecimento, tá? Então, nos dois casos, há adição de sangue. A diferença é que no agar-sangue, né? Eu vou ter o sangue incorporado ao meio de cultura. E no agar-chocolate eu tenho o sangue aquecido até a essa coloração amarronzada. Meios seletivos são meios que inibem o crescimento de alguns grupos de bactéria, mas permitem o crescimento de outras bactérias. Então, um dos exemplos de meios de cultura que são seletivos são esses aqui, ó. Esse aqui é o agar-Chapman, que também é conhecido como agar-manitol salgado. A gente vai discutir melhor esses meios de cultura mais lá para frente, mas o agar-Chapman, ele é um meio que permite crescimento de bactérias do tipo Staphylococcus. Então, ele é um meio seletivo de Staphylococcus e inibe os Streptococcus. Então, ele permite o crescimento de um, inibe o crescimento de outros, tá? Outro meio também que tem como característica ser seletivo é o chamado agar-SS. Esse SS vem de dois gêneros de bactéria, que são a Salmonella e a Shigella ou Shigella, né? Ela pode ser chamada por
esses dois nomes. É mais comum se referir a ela como Shigella, acho até menos estranho, né, do que falar Shigella. Mas esse agar só permite o crescimento dessas duas bactérias, ou cresce Salmonella ou cresce Shigella. Então, por isso, são meios chamados de seletivos. Um seleciona um determinado grupo e o outro seleciona gêneros, né, tipos de bactérias que vão crescer ali. Existem também os chamados meios que são classificados como indicadores ou diferenciais. Eles podem receber esses dois nomes, tá? Como indicador ou como diferencial. Eles vão apresentar diferença na coloração do meio mediante uma característica. Por exemplo, esse aqui é um meio chamado agar-clad, que é muito utilizado em urocultura, né, em cultura de amostras de urina. A cor original do agar-clad é essa aqui, aquele meio azulado, né, um verde azulado, digamos assim. E algumas bactérias, quando crescem no agar-clad, elas viram a cor do meio de cultura para essa coloração amarelada. Isso acontece aqui, nesse caso, pela fermentação da lactose. Então, os organismos que crescem aqui nesse meio e que fermentam lactose, eles crescem em amarelo, eles viram o meio de cultura para amarelo. Então, isso é uma característica diferencial. Eu consigo identificar através desse meio de cultura quem fermenta a lactose e quem não fermenta a lactose, pela diferença de coloração. Essa diferença de coloração ela é dada, por exemplo, por alguns indicadores de pH, né? O que vai fazer durante esses processos de fermentação é mudar algumas características do meio de cultura e, por isso, né, alguns grupos conseguem interagir com esses corantes que são adicionados ali e mudar a coloração do meio. Tá? Existem os chamados meios cromogênicos. Os meios cromogênicos, eles são recentes, né, em relação ao tempo mesmo de existência, tudo bem? Esses meios também são chamados de agar-cromo ou cromagar, tá? E eles são formas simples e eficientes para incubação, diferenciação e seleção de alguns micro-organismos. Tá? Eles vão usar substratos, né, cromogênicos que vão dar reações de cor. Né? Então, eu consigo observar o resultado já mediante a alteração da cor da placa. Eu consigo identificar de forma mais rápida alguns grupos específicos de organismos, eliminando em algumas situações os testes bioquímicos de identificação. Então, são meios de cultura um pouco mais caros em relação aos outros, mas pelo fato deles eliminarem provas futuras, né, ou agilizarem o diagnóstico, agilizarem a interpretação, né, justamente pelo fato dessas bactérias reagirem ali com o meio e as bactérias em si crescerem diferente, identificando as espécies de bactéria, né, num caso de um meio cromogênico como esse, a própria indicação do fabricante vem escrito lá, se crescer de tal cor, então é uma bactéria tal. Se crescer de tal cor, então é a bactéria tal. Então a cor identifica o tipo de bactéria que está que está crescendo naquele meio de cultura ali. A gente tem os chamados meios de transporte, né, que são meios de cultura, um nome autodescritivo, né? São utilizados para o transporte das amostras. Eles são meios que vêm em suabes. Suabe é aquele cotonetão, né, que você usa para fazer a coleta. Então você faz a coleta com o suabe e coloca o suabe aqui dentro do meio de cultura. Então esses meios aqui, esses tubos aqui, já contêm o meio de cultura na forma semissólida, então são meios gelatinosos, que vão conservar o material até chegar no laboratório para fazer a semeadura. Tá? Então, a finalidade é transportar a bactéria, transportar, na verdade, a amostra, que pode conter ali a bactéria, preservando para que aquele organismo não morra no meio do caminho. E segurando também a multiplicação, que é importante, né, gente? A gente viu que em alguns minutos, né, em questão de 20, 40 minutos, a gente tem ali crescimento bacteriano acontecendo. Então, o meio de transporte ele serve para manter a bactéria viva, mas evitando que ela se multiplique muito, que ela contamine aquele meio de cultura e acabe morrendo todo mundo, tá? E o fato de serem em tubo também facilita o transporte para que você não tenha várias placas de Petri, por exemplo, sendo transportadas de uma unidade laboratorial a outra. A gente tem, né, dentro desses meios, grupos diferentes. A gente falou dos enriquecidos, dos seletivos, dos diferenciais, né? Então, o enriquecido era aquele onde eu adicionava determinado
determinada substância, né, determinado nutriente. O seletivo é aquele que permite o crescimento de umas e inibe o crescimento de outras. E os diferenciais são aqueles que me indicavam uma característica pela viragem de cor, né, pela viragem de cor do meu meio de cultura. Né? A gente viu, por exemplo, o caso dos fermentadores de lactose, que viravam, no caso do agar-clad, um meio de cultura para amarelo. Só que a gente, uma coisa não exclui a outra, ou seja, eu posso ter um mesmo meio de cultura que é duas coisas ao mesmo tempo. A gente tem, por exemplo, os meios que são ao mesmo tempo seletivos e diferenciais. Esse aqui a gente viu agora há pouco, né, quando eu falei do agar Chapman. O agar Chapman ele é seletivo para estafilococcus. Então, cresce nesse meio de cultura estafilococcus. Ele inibe o crescimento dos streptococcus. Então, se cresceu aqui, foram estafilococos. Só que eu consigo, através do agar Chapman, verificar quem consegue fazer a fermentação do material que está ali, do açúcar que está ali. Tá? Quem fermenta o manitol vira o meio de cultura. A cor original do meio de cultura, vou voltar lá nos slides anteriores para a gente ver. Passei demais aqui, ó. A cor do meio de cultura. Ele tem aquela coloração meio salmão, né, meio alaranjado. E algumas bactérias vão crescer nesse meio e virar a cor do meio para amarelo, como essa que está aqui. Então indica a fermentação do manitol, que é um açúcar que vai estar presente ali. Outro meio de cultura que também tem essa característica é esse meio aqui chamado agar McConkey. O agar McConkey ele pode ser utilizado em algumas amostras de origem fecal, em algumas amostras de origem urinária também, algumas amostras de urina. E o agar McConkey ele inibe alguns grupos de bactérias. Então, ele inibe, por exemplo, as bactérias gram-positivas, né? Ele é um meio seletivo para bacilos gram-negativos, principalmente do grupo das enterobactérias, tá? Então, crescem aqui bacilos gram-negativos. E eu tenho como característica desse meio de cultura o seguinte: quem cresce e fermenta a lactose, que está presente no meio de cultura, vira o meio para rosa. Quem cresce e não fermenta a lactose, cresce incolor. Então, esses dois meios, além de selecionar o grupo de bactérias que vai crescer ali, ele seleciona também quem fermenta e quem não fermenta determinada característica, né? Através da variação de cor, né? Daquela colônia de bactérias que eu vejo crescer no meio de cultura, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem meios que são seletivos e diferenciais, ou que a gente pode chamar também de seletivo indicador. Nos meios de cultura, a gente encontra muitos componentes diferentes. Então, aqui a gente tem os principais, que são utilizados ali genericamente nos meios de cultura. Alguns vão possuir todos, outros vão possuir um ou outro, tá? Mas, basicamente, no meio de cultura vai agar, né? Quando eu quero solidificar o meu meio de cultura, bile de boi dessecada, caseína hidrolisada, extrato de carne, extrato de levedura, peptona de carne, triptona, indicadores de pH na forma de corante, como eu falei agora há pouco, alguns inibidores específicos, alguns meios têm adição de determinados grupos de antibióticos, né, para evitar justamente o crescimento de algumas bactérias, outros vão ter sais que são inibidores de outros grupos de bactérias, então vai variar um pouquinho, tá? Mas vocês estão vendo que é um grande combo, né, de substâncias que essas bactérias vão utilizar para crescer. E o agar vai ser o agente espessante do meio de cultura, tá? A bactéria não vai metabolizar o agar. Existe a opção dos meios comerciais já prontos, né? Então eu já compro a placa de Petri ou o meu tubo de ensaio contendo o meio de cultura pronto, ou o meu laboratório vai comprar um meio desidratado que vem nesses frasquinhos, eles vêm em pó. E aí eu hidrato o meio de cultura para poder preparar, como se fosse ali uma receitinha de gelatina, por exemplo, tá? Então, vai depender do laboratório, né? Então, se ele já tem o meio de cultura pronto, só para você abrir e fazer a semeadura, ou se você vai precisar preparar
esse meio de cultura, fazer a distribuição nas placas de Petri ou nos tubos de ensaio e depois fazer a semeadura. Fica a critério do laboratório. Os meios de cultivo que são desidratados, eles apresentam baixo conteúdo de bactérias, tá? Os frascos que vêm esses meios de cultura são hermeticamente fechados, com tampa de rosca, e só devem ser abertos em ambiente seco para que não tenha contaminação, principalmente por fungo. Mas mesmo que eles sejam hermeticamente fechados, a partir do momento que você abriu e usou pela primeira vez, né, você já entrou em contato com o ar ambiente. E aí é por isso que quando você prepara um meio de cultura, você precisa esterilizar o seu meio de cultura. Por quê? Porque eu posso ter contaminação com a atmosfera, né? Eu posso ter micro-organismos que estavam presentes na atmosfera e que vão parar no meu meio de cultura. Então, quando eu preparo o meio de cultura, este meio precisa ser esterilizado antes de eu fazer a semeadura, tá? Aqui, ó, forma de preparo, ela tá pesando, né? Pesando sempre em balança de precisão, extremamente importante isso, tá? E aqui é a forma que eles são guardados. A gente tem um vídeo que mostra um pouquinho desse preparo. A gente viu um vídeo, né, resumindo todo esse processo. É claro que ele não é rapidinho, assim como a gente viu no vídeo, mas é seguir as orientações de preparo do fabricante, no caso dos meios desidratados, tá? Autoclavar o meio de cultura, extremamente importante para que você esterilize. Sempre verter em placas de Petri ou tubos de ensaio também estéreis, porque não adianta de nada eu esterilizar o meu meio de cultura se o meu frasco não vai estar estéril, né? Então tudo tem que estar estéril, que é para garantir que só cresça o que for da minha amostra, tá? E em relação às características gerais, né, do crescimento bacteriano ali, o que eu vou observar? A esterilização do meu meio de cultura por 15 minutos ali em 121 graus, tá? A temperatura ótima pro crescimento da bactéria fica em torno de 36,5, 37 graus na estufa de incubação. O pH do meio de cultura fica em torno de 7,4. O tempo de incubação para que a bactéria cresça fica em cerca de 24 a 48 horas dentro dessa estufa, tá? Então, são essas características que a gente vai avaliar e posteriormente fazer a observação do que cresceu lá, tudo bem? Então, sempre lembrando de leitura de como preparar, né? É como se fosse uma receitinha, vai seguir o passo a passo até o final. Garantir que você esteja fornecendo o ambiente necessário ao crescimento e entendam como ambiente necessário o meio de cultura adequado, com os nutrientes adequados, com a temperatura adequada, com o pH adequado, tá? Se essa bactéria vai necessitar ou não, por exemplo, de oxigenação, né? Existem bactérias que são anaeróbias e não posso ter, por exemplo, oxigênio nesse meio de cultura, tá? Então, avaliar o que eu quero ou qual tipo de bactéria eu espero encontrar. Existem alguns tipos de amostra, né? E aí eu vou falar de setores generalizados,
onde você recebe uma amostra, ou de repente você colheu uma amostra que você não faz ideia do que tem ali, né? Às vezes a pessoa está com um processo infeccioso e não faz ideia do que a bactéria, de qual é a bactéria que esteja lá. E aí você lança a mão de algumas culturas, né, de algumas formas de cultura, até que você consiga ver quem é que está crescendo e direcionar essa semeadura para as provas bioquímicas e fazer a identificação. Outras amostras meio que já tem uma receitinha de bolo para isso. Por exemplo, eu recebo uma amostra de urina, então eu já tenho pelo menos 2 tipos de meio de cultura que eu posso utilizar. Eu tenho uma amostra de fezes, eu já tenho alguns tipos de meio de cultura que eu posso utilizar. Eu tenho uma amostra que é suspeita de tuberculose, eu já sei qual é o meio de cultura que eu tenho que utilizar e vou seguir por esse caminho, tá? Então, para algumas, literalmente, a identificação vai partir de como um tiro no escuro. Para outras, já tem um meio caminho andado. Isso tudo a gente vai adquirindo com o passar do tempo no laboratório, com as normas do laboratório. Eu não invento um meio de cultura do nada, né? Eu não invento a utilização de um nada. Tudo já foi bem estudado, bem analisado e a gente vai seguindo esses padrões, tudo bem? Então, por hoje a gente fica por aqui. Nas próximas aulas, a gente vai discutindo alguns dos meios de cultura abordando essas principais características.